Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo referente à segunda prévia do trabalho final de curso, apresentado no dia 29 de setembro de 2022. Somos o grupo ENCAL, Estação Móvel de Colheita e Armazenamento de Laranjas. O projeto é orientado pelo professor doutor Carlos Rodrigues Santos Neto e executado pelos alunos Danilo, Gustavo, João Paulo, José Ítalo e Rodrigo. A inspiração para a realização deste projeto deveu-se à extrema importância da laranja na economia brasileira e mundial, tendo o fruto a participação majoritária de 79% do suco concentrado comercializado mundialmente, além de cerca de 70% deste fruto ser destinado ao processamento. Como objetivo do projeto, temos desenvolver um dispositivo que auxiliará o colaborador na colheita do fruto, reorganizando e remanejando o processo de colheita já existente, adequando-o às normas. Pretende-se também promover segurança na colheita dos colaboradores, que são passíveis de lesões, e melhorando sua ergonomia. Os tipos de colheita vigentes no Brasil são três, sendo eles colheita manual, colheita mecanizada e colheita semi-mecanizada. Colheita manual de laranjas possui como principais características a baixa produtividade, entre as três, maior custo de mão de obra, pois são necessários mais colaboradores para a execução. É um processo repetitivo e exaustivo. E o ponto-chave para o êxito e a melhor colheita possível é a disposição e o empenho do colaborador. Tendo como processo básico a subida em uma escada com um bag atrelado ao seu corpo, realizando a colheita e, quando o mesmo está cheio, realiza a derriça ao solo. A colheita de laranjas mecanizada possui como característica a máxima produtividade. Porém, é pouco utilizado no Brasil devido aos declives topográficos e o centro de gravidade alto da máquina. Aqui temos um exemplo da Jacto K5000, um projeto descontinuado em solo brasileiro. A colheita semi-mecanizada une os dois sistemas de colheita anteriores, utilizando a mecanização para otimizar o trabalho de colheita do colaborador nas lavouras. Possui uma média produtividade e consegue abranger áreas mais extensas. Temos aqui um exemplo de um maquinário que faz uso desse tipo de colheita. Os croquis iniciais, apresentados no primeiro semestre de 2022, visavam a visualização do projeto como um todo, para sua funcionalidade e dimensões iniciais, sem grandes focos em suas partes móveis. Tínhamos uma ideia de funcionalidade, porém ainda sem grandes cálculos, sem grandes precisões e sem funcionalidades práticas. Os braços articulados, que são as chaves para esse projeto, estavam pouco explorados, pois não tinham sistema definido de movimentação. Porém, os mesmos braços tiveram as condições de contornos iniciais corrigidas, sendo elas um alcance vertical máximo de 6 metros, um alcance horizontal de 1,5 metros, robustez por estar em contato constante com o serviço na lavoura e resistente a intempéries, leveza no movimento, para que a ergonomia dos colaboradores seja colocada em prática, e mobilidade, para que os colaboradores possam fazer uso em suas colheitas. O protótipo, desenvolvido para a determinação dos parâmetros, foram levados em consideração as condições de contorno iniciais, sendo a base para o desenvolvimento dos projetos em CAD. Construído em tamanho real, pois suas partes móveis foram dimensionadas e passadas aos projetos em CAD. E os materiais utilizados na construção foram madeira e molas genéricas, conseguidas no Centro Universitário da FEI. O protótipo em CAD foi desenvolvido com a geometria determinada a partir do protótipo original, que foi construído. Determinados os materiais e as propriedades adequadas, com muita pesquisa, foram eles: as barras serão confeccionadas em NBR 6195, as molas em aço SAI 6150, o bocal em SAI 1045 galvanizado. E também, pelo CAD, foi tirado os centros de gravidade dos braços em posições críticas de uso. O braço articulado totalmente recolhido, vamos chamar de posição 1, onde o braço está inoperante, guardado para o transporte. Ao lado, vemos uma foto real do nosso projeto construído. O centro de gravidade determinado
a flecha azul chamaremos de cota Z, o que será a altura em relação à pinagem, representada por uma barra genérica. Temos ainda a posição 1, vista de trás, do braço recolhido. Ao lado, uma foto real do braço recolhido. O braço articulado parcialmente levantado chamaremos de posição 2, onde temos o início do movimento determinado pelo colaborador na subida da sua escada. Ao lado, vemos o nosso protótipo totalmente funcional na mesma posição. Temos o centro de gravidade determinado também pela cota Z a partir da pinagem. Temos o máximo deslocamento horizontal, determinado em 1,5 metros. Temos aqui um exemplo do nosso braço no exato deslocamento horizontal. Para o centro de gravidade determinado, nesta posição, temos a cota Z em relação à pinagem determinada. Temos também o máximo deslocamento vertical, determinado a máxima altura de colheita de laranjas, em 4 metros de braço articulado. Cota a ser acrescida pela altura do veículo em relação ao solo. Possuímos aqui o nosso protótipo realizando o movimento de cota máxima vertical da colheita dos frutos. Para termos uma dimensão de tamanho e de ergonomia, colocamos um dos integrantes do grupo ao lado do braço, totalmente esticado verticalmente, para termos uma noção de altura. Aqui podemos notar o centro de gravidade no deslocamento máximo vertical, também em relação à pinagem da cota Z. As articulações. As articulações são responsáveis pelo movimento dos braços, pelo acoplamento das molas de tração e pelas solicitações de carga, sendo eles as barras de perfil quadrado, que farão as solicitações e as sustentações do braço, as molas de tração, responsáveis pelo movimento e pela parada do braço, onde o colaborador o deixar, e as articulações, responsáveis pelo movimento e as solicitações de carga. Aqui vemos uma foto real de nossas articulações, sem grandes dimensões, porém com as molas em seus devidos lugares, as barras de perfil quadrado e as articulações com os pinos. Aqui podemos notar que elas são pinadas em 4 locais distintos, previamente estipulados, para que as barras de perfil quadrado se acomodem, segurem as molas de tração e o movimento seja realizado. O bocal de entrada dos frutos foi determinado para ser feito em aço e galvanizado para que pudesse resistir às intempéries, à acidez dos frutos e para que pudesse ser o mais leve possível para que o movimento seja executado. Aqui temos a alça de movimentação, onde o colaborador segurará em suas mãos e trará o braço articulado para onde lhe for mais confortável, dando origem à ergonomia de seu trabalho e menor exaustão. Aqui vemos o bocal e o final das barras de outro ângulo. Temos também aqui o acoplamento dos tubos condutores, que levarão o fruto do bocal até a nossa estação móvel para o armazenamento. A montagem dos braços articulados no modelo móvel. Chamamos a posição recolhida do braço de posição 1, e aqui está ela, demonstrada no modelo redimensionado. Podemos notar também a posição 2, estipulada aqui, determinada no início do movimento. A posição 3, de máximo alcance horizontal, está determinada aqui. E para a posição 4, máximo deslocamento vertical, determinada aqui. Podemos também determinar que a altura em relação ao solo foi estipulada em 1,5 metros, corrigida levando em consideração os parâmetros do braço articulado. Também podemos notar que, no lugar de 4 divisórias demonstradas no croquis inicial, aqui temos 2 divisórias, pois, em relação a pesquisas realizadas em campo pelo grupo, foi determinado que colaboradores trabalham melhor em pares,
sendo mais parecidos uns com os outros em seu tempo de colheita, em quantidade de frutos colhidos e etc. Portanto, foi redimensionado de 4 braços articulados e 4 divisórias para 2, sendo um par de colaboradores por implemento. Temos também determinado, na posição 2, os sentidos de movimento lateral do braço articulado, que será pinado acima de um rolamento, dando o movimento de 180 graus para a esquerda e 180 graus para a direita, deixando onde o colaborador achar mais conveniente e ergonômico para a colheita dos frutos, fazendo com que o braço colha toda a área da árvore. Também temos aqui representado o tubo condutor, que é um mero croquis e será dimensionado posteriormente. Metas e propostas futuras apresentadas no primeiro semestre de 2022 continuam as mesmas, sendo elas: definir o número de graus de liberdade e articulações para os braços. As articulações foram travadas em 4. Determinar a forma de transbordo, que foi determinada em big bags, que serão alojados nas divisórias, que eram elas 4, foram passadas a 2. E definir os materiais competentes para a confecção do dispositivo, no caso, apenas do braço articulado, pois o veículo e a estação de armazenamento serão dimensionadas posteriormente. O que não foi feito é adaptar o motor, baterias e sistema de acionamento. Também não foi feito definir o mecanismo de direção e tração, porém, estão dentro do cronograma, definido pelo grupo e com o professor orientador. Seguindo o cronograma, temos aí uma legenda da cor verde, os processos que já foram concluídos. Temos na cor amarela os processos que ainda estão em andamento. E temos na cor azul os processos que ainda não foram iniciados, sendo eles pertinentes aos responsáveis, tendo os objetivos e seguindo essa linha de tempo até a entrega final do projeto. Essa foi a apresentação do grupo ENCAL, Estação Móvel de Colheita e Armazenamento de Laranjas. Desejamos a todos um bom descanso e o nosso muito obrigado.